Se você já viu o primeiro vídeo do meu canal, o que é um negócio que eu não aconselho a fazer porque eu odeio aquele vídeo, ele foi minha primeira análise que pegou mais views. E não, eu não tô orgulhoso quanto a isso, mas prossigamos. Você sabe que Epic Mickey é uma das minhas franquias favoritas. Tendo uma história muito boa, mesmo que os jogos que vieram depois do primeiro sejam meio mais fracas. Tendo um design incrível, músicas marcantes que no primeiro jogo tinha uma versão mais extensa pra quando você lutar contra um Blotch e Lingo Beetleworks. Mas uma das coisas que me deixaram ainda mais próximo ao jogo são as artes conceituais. Na verdade, artes conceituais são uma coisa que me deixam intrigado desde que eu era pequenininho. Sempre me deixavam imaginando como funcionariam certas mecânicas que não entraram e, dependendo da arte, porque as coisas estão do jeito que estão. No caso de Epic Mickey, as artes conceituais têm um jeito único. Os artistas do jogo estavam tentando como seria um jogo da Epic Mickey mais com uma atmosfera dark. Por isso tem tanto beat'em up bugado por aí. Mas tem uma dessas artes que representava um Blotch diferente. E não essa daqui que ele parece com a morte. São duas artes conceituais que mostravam uma espécie de fusão entre o Blotch e o Oswald. Eu realmente não tava dando muito bola pra essas duas artes, apesar de serem muito bem feitas. Porque eu achava que eram apenas fanarts ou uma criação de fãs que foram feitas por alguém aleatório por aí. Só que isso mudou quando eu descobri uma das séries do canal Electric Dragon 505, chamada The Epic Mickey Files, que eu recomendo muito assistir se você sabe inglês. Ah, a propósito, Animat, se você tá vendo esse vídeo, o que eu duvido muito, eu tenho uma sugestão pra você se você quiser continuar com a série The Epic Mickey Files. Eu sugiro que você fale também sobre os lugares da série Epic Mickey, tipo o Pátio dos Flutuadores, o Mickey Junk Mountain ou Fort Wasteland. Tem tanta coisa interessante nesses lugares que seria interessante fazer um vídeo sobre. Não tô te obrigando a nada, é só uma sugestão porque eu adoro o teu canal. Tá, mas agora voltando pro vídeo que daí eu ganho mais. Em um dos vídeos do The Epic Mickey Files, mais precisamente o vídeo sobre o Abe, o Animat fala sobre essa parte aqui. The Walt Disney story featuring great moments with Mr. Lincoln, the journey to Gettysburg, and the story of the American Civil War, including a speech from Mr. Lincoln himself with songs from the American Adventure Show at Epcot and Walt Disney World. Não, essa parte aqui. But then at one point, when I was playing the game, I wanted to check a few things before moving on to the next level. And then, Abe struck my curiosity when he suddenly said, and I quote, But what Mickey didn't know was that there was another blot, a storm blot, one that could possibly destroy all of Wasteland. Naquele momento eu fiquei boquiaberto. O Stormblot não era só oficial, mas era pra ele estar no jogo. E aqui estou fazendo esse vídeo sobre Stormblot, o primeiro vídeo de uma série que provavelmente vai ter poucos vídeos. Bem-vindos ao primeiro vídeo da série Deletes e Saves. Pra começar, o que a gente sabe sobre o Stormblot? Que ele era pra ser uma mistura do Blotch com o Oswald, que o filho da mãe é grande. Não, tá, brincadeira. No plot inicial, o Oswald era pra ter se juntado com o Blotch para ter se juntado... No plot inicial, o Oswald era pra ter se juntado com o Blotch para se vingar do Mickey. O Blotch então teria possuído o corpo do Oswald, mesmo que o coelho fosse fazer isso pra conseguir esse novo poder. Então o Mickey teria que botar na cabeça desse orelhudo para parar de ser um capanga do Blotch. Outros dizem que o Blotch tomaria a forma do Oswald mesmo se o Oswald se juntasse ao Mickey. Tudo isso, contudo, foi descartado para fazer do Oswald o deuteragonista principal. Isso porque os criadores de Epic Mickey tinham a preocupação de que o Oswald acabasse sendo não gostado pelos jogadores. Mas eu tenho que dizer, o desgramado é meu vilão da Disney favorito. E ele nem existe! Agora deve ter alguém nos comentários dizendo que o Abe estava na verdade falando do Shadow Blot em si, pois o próprio Oswald menciona o Blot como uma tempestade no primeiro game. E você até que estaria certo, eu meio que concordo com isso também. Mas se você acaba levando em conta que cada Blot tem seu nome distinto, tipo o Phantom Blot, o Shadow Blot, e também que o Oswald menciona o Blot como a tempestade, mas sem ter maiúsculo, então meio que ainda tá valendo. E aqui vai umas curiosidades sobre o Stormblot, porque vale a pena citar essas curiosidades. E também porque senão esse vídeo acabaria ficando bem mais curto. Em uma das artes conceituais, é mostrar o Stormblot usando personagens famosos da Disney, como o Gênio de Aladdin, o Dunga de A Branca de Neve, e também alguns personagens de Wasteland, tipo Horácio Pangaré e a Clarabella. E também tem o Liver Lips McRow, mas eu não sei sobre esse cara aí, então esquece. E eles estão usando esses personagens pra, sei lá, alguma coisa. Mas o plano dele lembra bastante o plano da Miss Marvel no Epic Mickey Power of Illusion. E como eu disse antes, o Stormblot é mencionado no Epic Mickey 2, nos túneis do trem, sendo mencionado pelo Abe. Só que eu não sei se eu tinha feito algo quando eu tava jogando, ou se é uma coisa da versão em português, mas eu não consegui fazer o Abe mencionar o Stormblot. O Stormblot é um dos vilões e um dos conceitos mais estranhos da Disney, e isso faz dele um dos meus vilões favoritos. Eu não posso esperar pra vê-lo em Epic Mickey 3. Disney, faça isso acontecer! Isso é, se você conseguir.